Capítulo 42. Do amor à caridade. Um livro sobre paixão e pureza não deve terminar com o dia do casamento, pois assim como a paixão não termina ali, a pureza também não. Enquanto a pureza antes do casamento, como Jim e eu havíamos aprendido, consiste em nos abstermos um do outro em obediência a Deus. A pureza após o casamento consiste em nos darmos um ao outro em obediência a Deus. A paixão, seja a de quem deseja alguém que ainda não lhe pertence, seja a de quem, pela dádiva de Deus, compartilha o leito de outro, deve ser mantida debaixo de um princípio. E esse princípio é o amor. Não um impulso erótico, sentimental ou sexual, mas amor. É o caminho da caridade. Talvez a palavra antiga seja a melhor. A mais nova foi corrompida pelo estranho fenômeno do cair de amores. Conheço um jovem, por chamá-lo de Philpott, que nos últimos 5 ou 6 anos parece ter feito carreira em amar e deixar de amar. Philpott é um homem muito atraente e parece ser capaz de conquistar qualquer uma num ávido grupo de mulheres atraentes e disponíveis. Recentemente, ele me escreveu para dizer que havia acontecido de novo. Apaixonar-se por uma garota que chamaremos de Sherry. Que droga! Exclamou. Pensei ter encontrado a garota dos meus sonhos, mas não deu certo. Simplesmente não consegui manter os sentimentos. Aqui está a minha resposta. Sobre esse negócio de deixar de amar, acontece com todo mundo, sabia? Às vezes antes do casamento, mas sempre depois. Então, os indivíduos modernos simplesmente abandonam o casamento quando não se sentem obrigados a cumprir os votos. Votos feitos de uma forma tola, segundo creem. Há algo a ser dito sobre fazer uma escolha adulta e persistir nela. Está apaixonado, escreveu C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples. É muito bom, mas não é a melhor coisa do mundo. Existem muitas coisas abaixo, mas também muitas outras acima disso. A paixão amorosa não pode ser a base de uma vida inteira. É um sentimento nobre, mas, mesmo assim, é apenas um sentimento. Não podemos nos fiar em que um sentimento vá conservar para sempre sua intensidade total, ou mesmo que vá perdurar. A verdade é que o estado de paixão amorosa normalmente não dura. É claro, porém, que o fim da paixão amorosa não significa o fim do amor. O amor é uma unidade profunda, mantida pela vontade e deliberadamente reforçada pelo hábito. É fortalecida ainda, no casamento cristão, pela graça que ambos os cônjuges pedem a Deus e dele recebem. Eles conseguem manter vivo esse amor mesmo nas situações em que, caso se descuidem, podem ficar apaixonados por outra pessoa. Foi a paixão amorosa que primeiro os moveu a jurar fidelidade recíproca. O amor sereno permite que cumpram esse juramento. E é através desse amor que a máquina do casamento funciona. A paixão amorosa foi a fagulha que a pôs em funcionamento. Então, Philpott, qualquer dia desses você precisará olhar fria e claramente para uma boa mulher cristã. Avalie os potenciais dela como uma boa esposa cristã. Ela é do tipo que você gostaria de ter como uma anfitriã em sua mesa? Ela é a mãe que você deseja para os seus filhos? Ela é feminina, piedosa, sensível, modesta, sociável? Você acha que ela vale seu amor? Você vale o dela? Se você acha que vale, provavelmente está errado. Cada um deve considerar o outro superior a si mesmo. É o tempo de Deus para você se casar? Então, tome a decisão e peça ajuda de Deus para amá-la como ela deve ser amada. Você disse, nunca sabemos para que lado o Senhor vai nos conduzir. E isso é verdade. Mas pode ser que Ele esteja dizendo a você para deixar de ser como o cavalo ou a mula sem entendimento. Salmos, capítulo 32, versículo 9. E ficar com ela de uma vez por todas. Não me interprete mal. Não faço a menor ideia se Cheryl é a mulher. Não sei nada sobre ela, exceto que você disse que ela é linda. Isso não é suficiente. Mas, se você está procurando por algum tipo de sentimento que se manterá constante dia após dia, esqueça.
O tipo de amor que sustenta um casamento é dado por Deus, mas é também uma escolha diária pelo resto de sua vida. Nunca se esqueça disso. Você tem a escolha de escolher a mulher com todo o cérebro e bom senso que você tem, além de todos os outros métodos para saber o que Deus quer de você. Você leu meu livreto, Uma Luz Firme e Certa, sobre direção divina, não leu? E em seguida tomar uma atitude. Conte com minhas orações. O que é exatamente um amor sereno? De que fala Lewis? Não é paixão, mas também não é um conflito com a paixão, desde que a paixão seja sustentada por um princípio. Esse amor contém e restringe a paixão. Quando um homem solteiro se sente apaixonado, seu amor por Deus e pelo objeto de sua paixão o restringe. Quando um homem casado arde de paixão e descobre que sua esposa não está sentindo o mesmo, seu amor sereno restringe essa paixão por causa dela e de Deus. É igualmente provável que as paixões de uma mulher despertem quando as do seu marido ainda não despertaram. Então, ela espera com um amor sereno. Para o cristão, a questão dos direitos conjugais sempre se refere aos direitos do outro, nunca aos seus próprios. O marido concede à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 ao 4. Que terrível confusão sucede quando essas injunções são lidas assim. O marido exige da esposa o que lhe é devido. A mulher exige do marido o que lhe é devido. A esposa deve reivindicar o corpo do marido. O marido deve reivindicar o corpo de sua esposa. Nada mais distante do espírito da verdadeira caridade, a qual é sempre altruísta. A caridade diz: concedo a você seus direitos, e não insisto nos meus. Eu me entrego a você, não insisto que você se entregue a mim. Essa abnegação é essencial para que maridos e esposas cumpram os mandamentos de amor e submissão. Não há como funcionar de outra forma. É tarefa do marido exercer a autoridade de cabeça, tal como Cristo exemplificou ao dar sua própria vida por nós, que somos seu corpo. Isso é caridade altruísta. Não é tarefa do marido exigir obediência. Cristo é o cabeça da igreja. Ele a ama, a conquista, a atrai, sacrifica a si mesmo. Ele não impõe sua vontade. Aqueles que se recusam a fazer a vontade dele são entregues à sua escolha. Uma escolha terrível que certamente traz consigo consequências inevitáveis. Não é função da esposa exigir que seu marido a ame como Cristo amou a igreja. Seu trabalho é submeter-se de tal maneira, ou seja, de bom grado, voluntariamente, de todo o coração, a tornar mais fácil que ele a ame dessa maneira. Em 1 Pedro 3 está o capítulo definitivo sobre esse assunto. Esse amor sereno foi expresso em uma carta escrita por uma jovem que acabara de noivar. Não compreendo boa parte dos pensamentos e das fórmulas da sociedade quanto ao casamento e ao companheirismo que ele envolve. Para mim, simplesmente faz sentido o modo como Deus expressou de forma tão clara no princípio. Ele criou a mulher para o homem. E nesse contexto, a tão falada ideia de um negócio meio a meio não parece funcionar. Eu quero a simplicidade e a pureza sob a perspectiva de que quando me comprometer com um homem em casamento, eu lhe darei tudo o que tenho em amor, sem reivindicar nada que deseje dele. Estando muito ciente de minha humanidade e de minha pecaminosidade, sei que vou pensar e agir em vários momentos de forma egoísta, inquieta e insatisfeita, mas meu esforço
deve permanecer direcionado ao caminho superior do que creio ser a obediência. Outra mulher, casada há 10 ou 12 anos, contou-me sua experiência sobre como passara a entender o significado dessa entrega. Seu marido, um médico, havia mudado várias vezes de um emprego para outro, em diferentes cidades. Venderam várias casas, arrancando repetidas vezes os filhos de seus amigos e escolas. Quando Joan descobriu que seu marido estava prestes a fazer mais uma mudança, escreveu: "Peguei-me dizendo adeus e a Jenny. Veja, não posso mais colocar o controle da minha vida em suas mãos. Acho que eu seria capaz de elaborar um plano melhor do que este. Não posso mais tirar nenhuma foto da parede. Não posso entregar as chaves de mais uma casa a outra pessoa. Eu me recuso a parecer uma idiota instável. Esse foi o fundo do poço da minha luta. Soa tão mesquinho, mas eu pensei em trocar a alegria por uma sombra. Eu não conseguia acreditar em como era grande a tentação de trocar a vontade de Deus pela segurança. Em uma conversa muito reveladora com Jenny, ele me disse: "Não posso continuar a guerrear com você sobre esse assunto. Vou escrever a carta recusando o trabalho." Foi então que vi claramente o fantasma do futuro. Se eu insistisse em que minha vontade fosse feita, estaria tirando a autoridade de Deus e de Jenny em minha vida, matando a alegria e o amor, que são as coisas mais preciosas de minha vida. Desde o início eu vinha pedindo a Deus que Ele operasse, e Ele havia posto muitas palavras sábias em meu caminho. Finalmente eu estava pronta para dizer: "Sinto muito, desisto disso. Quero que você tome a decisão, Jenny. Quero a vontade de Deus, e é claro que posso fazer isso. Agora, aquilo era a vida de Cristo, certamente não a minha, sendo manifesta." Eu estava lendo O Grande Divórcio, de C.S. Lewis, um livro perfeito para a época. E um bom amigo disse a Jenny e a mim: "Se você, Jenny, está disposto a continuar em um péssimo trabalho, se for essa a vontade de Deus. E se você, Joan, está disposta a vagar pela face da terra como Abraão, pelo resto de sua vida, Deus mostrará claramente o que Ele quer que vocês façam." Sua afirmação de que alguém precisa estar disposto a partir sem estar certo de que vai voltar, deixando os resultados nas mãos de Deus, era o que eu precisava ouvir. Gálatas 2, versículo 19 ao 20. É nossa passagem bíblica favorita. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Todo esse assunto da permuta é o tema mais precioso para nós. Isso é caridade, vista em obediência do tipo pé no chão, cotidiana, tangível, visível, prática e voluntária. Um amor sereno, mas duradouro. Na verdade, eterno. Esse amor envolve bondade e respeito. O antiquado leite da bondade humana e o respeito simples, cortês e humilde pelo outro como alguém criado à imagem de Deus. Tente se lembrar da visão que você teve da pessoa amada ao se apaixonar por ela. Você não encontrava nele ou nela falha alguma. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Cânticos, capítulo 4, versículo 7. Disse Salomão à sua amada. É cegueira ver um pecador ou uma pecadora desse modo? Penso que é um dom especial de visão, o poder de enxergar uma pessoa por um breve instante, como Deus a concebeu ao criá-la. Depois do casamento, você descobre que a pessoa é de fato pecadora, que tem defeitos dos quais você nunca suspeitou. Tente se lembrar, então, do que você contemplou naquela visão. Agradeça a Deus por isso e trate seu cônjuge com um tipo de respeito devido
a alguém que algum dia manifestará gloriosamente a imagem de Deus. Caridade é o amor de Deus. Não há outra maneira de controlar a paixão. Não há outro caminho para a pureza. E não há outro caminho, enfim, para a alegria. Permanecei no meu amor, disse Jesus aos discípulos em um dos seus últimos discursos. E ele disse isso muito claramente. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João, capítulo 15, versículo 9 ao 10.